Hello, everybody. Pascal here from Neutrality Studies, and today I'm joined Olá a by Dr. todos, Bernhard aqui é o Hommel, Pascal, a full do Neutrality professor of Studies, psychology at the e hoje Zhejiang estou com o Normal Dr. University Bernhard in Hommel, China. professor Until titular de 2022, Psicologia na Professor Hommel Universidade is the chair Normal of de general Shandong, na psychology China. at Leiden University, Até and he's taken 2022, the o professor Anne Frank Hommel of the German ocupou a National Academy cátedra of de Sciences Psicologia and Geral na he is the Universidade author de of many Leiden academic and e é popular membro books, e the most senador da recent Academia one in Nacional de German Ciências da language Alemanha. being, if I translate Ele é the autor de title, muitos The livros Power of the acadêmicos e Imagined populares, Human. sendo o On mais the recente em podcast, each alemão. other Se eu and traduzir o sound título, politics fails. O Poder do Humano Professor Hommel, Imaginado, welcome. Por que não nos entendemos e Thank a you for política having me. sensata falha. Well, thank you Professor very much Hommel, for seja bem-vindo. mostly for writing Obrigado this por me book. I receber. mean, Bem, muito it's a obrigado short por book, but escrever very este livro. insightful one Quero because you are dizer, é um using livro curto, a mas muito concept perspicaz, which porque we você use usa um conceito que regularly empregamos in, com or frequência. regularly, I mean, É um it's a conceito comum em alemão, common Menschenbilder, concept in ou German, seja, Menschenbilder, como imaginamos que os seres how we humanos imagine, funcionam. that E então humans você function, extrapola isso and para o then campo you político. extrapolate Você it into pode the nos contar political qual é o realm. Can argumento you tell us principal what e por the que esse main humano argument imaginado é is tão and importante? why is this imaginative human so important? Well, it may help if I explain Bem, how I came to write talvez the book, ajude but we se can eu talk about explicar it como later cheguei a here. escrever este livro, But the mas basic podemos idea falar is sobre that, isso depois, se você estiver before we interessado. start thinking and talking about A our ideia arguments, básica like in é que political antes de discussion, let's say começarmos we a have pensar different, e falar different sobre arguments nossos about, I don't know, argumentos, como em uma discussão política, and you digamos have que a tenhamos different um opinion, debate sobre, não than me, sei, so aborto, then e typically você what tem we uma opinião see, diferente da minha, if o que people start normalmente discussing vemos quando is as that pessoas they começam a end up discutir nowhere. é que não So chegam a lugar nenhum. Raramente encontramos conclusões, acordos ou interesses em comum. Então, não somos mais, ou talvez nunca tenhamos sido, capazes de transformar o desacordo em novas perspectivas interessantes. E eu quero saber por que isso acontece. E isso não é apenas, não pode ser apenas, sobre os argumentos. Porque na ciência também temos argumentos, e com frequência discordamos, mas ainda assim chegamos a conclusões melhores. Mas não na vida real, digamos, fora da Torre de Marfim. E eu acho que uma das razões, talvez a razão, é que nossos argumentos normalmente se baseiam em algo de que não temos muita consciência, ou seja, na forma como pensamos que os seres humanos funcionam, como são, como agem. O Menschenbild, a imagem do ser humano. E normalmente não discutimos isso. Não é como se eu dissesse, eu acho que os humanos funcionam assim. E então você dissesse, não, você esqueceu este aspecto, deveria considerar aquele. Mas talvez eu nem saiba. Talvez eu nem. Então, é isso que o psicólogo Fritz Heider chamou de teoria ingênua. Todos nós temos nossas teorias ingênuas que assumem certas coisas como dadas, como um axioma que não defendemos e talvez nem saibamos que sustentamos. Mas são essas suposições subjacentes que já não nos permitem, ou talvez nunca tenham permitido, chegar a um acordo razoável. E então eu tento explicar de onde isso pode vir, como isso pode parecer. Compare Nyanusmus na Gararhau. Gyfer pam ni yn noedd PTG sgar uma acord. E o kit beir se respeito. Esse é o esqueleto básico do livro. So that is the basic structure of the book. I find this highly fascinating because Acho isso extremamente fascinante, porque vemos isso o tempo todo. E no seu livro também você discute os desacordos sociais durante a pandemia de coronavírus, como as pessoas viam ou percebiam umas às outras. É possível traçar isso de volta a quase qualquer tipo de discordância, quando dois ou mais grupos têm um choque fundamental na forma como interpretam a realidade e como então tentamos atribuir algo ao outro lado. Como os vemos, como interpretamos aqueles que não compartilham de nossas suposições básicas, nossos axiomas. Certo? Você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Can you extrapolate on that a bit? I mean, there are consequences of this. Quer dizer, há consequências nisso. Uma delas é essa suposição básica, e isso já leva você a direções muito diferentes. Por exemplo, vamos pegar a pandemia como um caso. Ela foi, obviamente, muito diferente em diferentes países, então é difícil generalizar. Não sei se nossos ouvintes vão compartilhar da minha experiência, mas eu estava principalmente na Alemanha, durante aquele período, no leste. E o leste da Alemanha é, digamos, a parte mais nova da Alemanha unificada.
E as pessoas lá eram muito diferentes das pessoas que eu conheço. Eu cresci no Oeste, mas durante aquele tempo, nós simplesmente morávamos lá. Então, por exemplo, as pessoas tiveram enormes dificuldades em usar uma máscara de papel. E eu pensei, quão difícil é, em uma situação tão ameaçadora, usar uma máscara de papel. Digamos que você pegue o bonde ou o trem, ou qualquer outro transporte. Quão difícil isso pode ser? Quero dizer, sim, sua liberdade é limitada, mas não muito. Não é uma restrição dramática da vida cotidiana. E mesmo assim, as pessoas tiveram enormes dificuldades. Então eu me perguntei, de alguma forma, isso desperta coisas diferentes na mente delas do que na minha. Ou, por exemplo, minha esposa é italiana, então também fomos expostos à imprensa italiana e às reportagens nos jornais sobre a pandemia. E lá, quando vimos tantos corpos em Bérgamo, 40.000 pessoas, e o exército estava realmente ocupado, transportando os cadáveres para outros lugares, porque já não conseguiam lidar com a quantidade, eu pensei, isso deveria deixar claro para todos que algo sério está acontecendo. E mesmo assim, muitas pessoas diziam, é só uma gripe, não se preocupe, e coisas do tipo. Eu simplesmente não conseguia mais entender as pessoas. E isso acontece com frequência. Além disso, se pensarmos no comportamento de voto nos Estados Unidos, ele basicamente destruiu o terreno comum dentro de muitas famílias. Só para intervir, vemos isso agora com a guerra na Ucrânia, onde existem duas interpretações muito diferentes da realidade, e isso rompe amizades. Israel-Gaza? Sim, às vezes até pior. E então vem o discurso padrão. Se você conversa com as pessoas e pergunta, como você explica isso, o fato de não conseguirmos mais conversar uns com os outros, elas começam com os truques típicos. Dizem, o outro lado. E claro, é sempre o outro lado. É mal informado. Eles leem os jornais errados, ou visitam os fóruns errados na internet, ou sei lá, acreditam nos políticos errados, ou coisas assim. Ou então são apenas estúpidos, ou têm problemas mentais. E sim, existem pessoas com doenças mentais, mas 50% da população. Isso é logicamente impossível, porque doença mental é definida por desvio da norma. Mas se 50% são, então eles são a norma. E isso significa que, logicamente, ninguém é realmente doente mental. É uma afirmação impossível de se fazer. Portanto, não é uma solução. É apenas uma tentativa desesperada de explicar algo para o qual as pessoas não têm uma boa explicação. Então precisamos de outra. E essa foi uma das forças motrizes para escrever este livro. Eu estava interessado em outra explicação que não, digamos, desacredite ou enfraqueça a saúde mental das outras pessoas, mas que ofereça uma maneira mais, digamos, respeitosa de lidarmos uns com os outros. Respectful way to deal with each other. Acho isso fascinante. Mas por que você está se concentrando no chamado build, a imagem do humano, ou a imaginação de como imaginamos os humanos? Por que não na outra palavra que você poderia usar, que é Weltbild, a maneira como imaginamos o mundo? Porque no fim das contas, temos esse problema de que algumas pessoas acreditam em coisas sobre como o mundo funciona que são fundamentalmente diferentes das nossas. Vamos pegar o caso do coronavírus. Um grupo diz que é só uma gripe. O outro grupo diz que é uma pandemia que ameaça a humanidade. E essas duas formas de ver o mundo são tão diferentes quanto dizer que o céu é azul ou que o céu é vermelho. Você pode apontar e dizer, olhe, é obviamente uma coisa ou outra. E quando o outro lado nega isso, você fica irritado, fica com raiva deles, porque eles rejeitam a realidade. Por que é que você se concentra no humano e não na interpretação do mundo? Bem, há pelo menos duas razões. Todo mundo tem uma perspectiva e está de alguma forma preso a ela. Limitado, pode-se dizer. Uma das forças motrizes é que sou psicólogo, então me interesso por indivíduos, pelas diferenças entre eles e por como essas diferenças explicam o comportamento.
Isso não significa que outras perspectivas sejam menos interessantes, mas essa é a minha. E eu não sou, digamos, um escritor de livros populares por natureza. Sou mais um acadêmico, uma pessoa da Torre de Marfim. Eu faço ciência básica. E foi apenas por causa dessa perplexidade, por causa da minha exposição a coisas do mundo real, que eu estava tentando traduzir meu conhecimento de ciência básica para questões populares, digamos, políticas, ou para coisas que negociamos na vida real todos os dias. Isso é comportamento social. E essa é a minha limitação, pode-se dizer. Se você é sociólogo, pode achar isso totalmente desinteressante, e tudo bem. Mas essa é a minha parte, digamos, minha pequena contribuição. O outro motivo para escrever o livro foi a minha perplexidade diante de uma descoberta que li em outro livro. Ou seja, existe uma pesquisa que eu não conhecia antes, mostrando que é possível prever o comportamento de voto em eleições políticas a partir dos genes. Então eu pensei o quê? Eu não sou uma daquelas pessoas que ignoram os genes ou acham que eles não deveriam importar, porque quero dizer, muitos, especialmente na comunidade woke, consideram até falar sobre genes algo totalmente proibido, porque todos somos iguais, somos folhas em branco. E bem, eu sei que não somos. E isso não me causa repulsa, eu encaro como um fato. O resto é, digamos, a ciência empírica, sobre como, em que sentido, quanto, o que sobra e coisas assim. E eu fico feliz em falar sobre todas essas coisas também. Mas não sou um idiota. Digamos que eu sei que existem genes e sei que eles fazem algo em relação à criação de diferenças. E sendo um bom darwinista, isso é absolutamente lógico e necessário, porque em que se baseia a sobrevivência? Baseia-se na diversidade aleatória. A ideia é aproveitar, digamos, a diversidade aleatória para que todos tenhamos diversidade. Recebemos alguns de nossos genes dos pais, mas também há certa imprevisibilidade na forma como eles são distribuídos, e assim por diante. É por isso que até irmãos não são iguais. E por que isso? Bem, digamos que não existe um porquê na verdadeira evolução darwiniana. Não me entenda mal, mas a ideia é que isso nos permite, como humanidade, lidar com as circunstâncias. Porque vamos supor que ainda estejamos colhendo frutas da árvore. Então tínhamos todos esses caras muito altos que esbarravam na árvore, nas frutas, o tempo todo. E pensamos, por que os temos? Bem, em algum momento talvez as árvores fiquem mais altas, e só as pessoas altas poderão nos ajudar a pegar as frutas. Então, de repente, por assim dizer, essas pessoas se tornaram uma contribuição útil para, ou membros da sociedade. É por isso que devemos permanecer abertos à diversidade, porque nunca sabemos o que pode nos acontecer. E então, em algum momento, essas pessoas se tornam super importantes, mesmo que agora pareçam malucas. Mas então a pergunta é, claro, o que um gene pode logicamente fazer para fazer você, digamos, votar no partido X? E claro, precisamos ser realistas. Quando nossos genes se desenvolveram, há centenas de milhares de anos, não existiam partidos. Mesmo que tivesse existido um partido, ele teria um programa diferente hoje em dia, porque sabemos que os partidos mudam bastante ao longo dos anos. E claro, se você observar bem de perto, o que eles querem dizer com essa pesquisa é a diferença entre, digamos, republicanos e democratas nos Estados Unidos, o que não se aplica a muitos outros países. Portanto, certamente não é que os genes sejam inteligentes o suficiente para prever, digamos, o comportamento de voto na Suíça, na Alemanha ou na França, onde há muito mais opções. Mas essa era a ideia geral. Então a questão é, como poderíamos diferir de uma forma que mais tarde, de um jeito ou de outro, nos fizesse votar de maneira diferente e tomar decisões políticas de forma diferente? Essa era a ideia básica. Acho isso fascinante. Por um lado, quero perguntar se você acha que a epigenética é real, se o nosso ambiente realmente impacta nossa genética.
Mas, por outro lado, agora estou mais interessado nessa ideia de construtor de menções e em como você a explica. E não me entenda mal. Minha pergunta anterior era mais para esclarecer qual abordagem você adota. Você não está olhando para dentro das pessoas, mas sim para como as pessoas imaginam umas às outras, certo? Sim? Então, como essas imagens humanas imaginadas explicam, ou como podem explicar, nossa incapacidade de conversar uns com os outros, talk to each other anymore. Right. I give you a constructed example. Vou te dar um exemplo construído porque, bem, eu não sei, não posso te dar dados sobre isso, mas é uma das possíveis maneiras pelas quais isso poderia surgir. E isso está relacionado ao que me interessa, digamos, no meu trabalho de ciência básica. Tenho interesse no controle da ação. Então a questão é, como podemos, por exemplo, se eu te pedir para levantar o polegar, você consegue fazer isso imediatamente, sem problema. Você nem pensa a respeito. E isso é fantástico. E é por isso que nunca pensamos nisso. Mas, se você considerar os mecanismos como um psicólogo pensa, é bem complicado, porque para que isso aconteça, muitas coisas precisam ocorrer. Seu cérebro precisa enviar sinais para sua mão e assim por diante. E de onde isso vem? Por que você é tão flexível? E por que consegue fazer isso de imediato? Essas são as perguntas básicas da ciência que a maioria das pessoas acha entediantes. Tudo bem, eu posso conviver com isso. Mas nós fizemos estudos, obviamente, com bebês e crianças pequenas, entre outras coisas. Também fazemos estudos e exames cerebrais em adultos, mas também investigamos crianças muito pequenas. E então existe uma teoria muito antiga, a teoria ideomotora. A ideia é que, digamos, estamos falando da década de 1850, mais ou menos. As pessoas já tinham essa ideia, mesmo sem saber como estudá-la experimentalmente, mas já possuíam o conceito geral. Ou seja, vamos supor que você é um bebê, você não tem a menor noção, digamos assim. O interessante sobre os bebês é que eles têm muitos reflexos. Por exemplo, eles têm o reflexo de agarrar. Então, sempre que você toca na minha mão, eu a seguro. Eu sendo o bebê, é claro. Felizmente, essas coisas desaparecem depois. Caso contrário, teríamos uma situação muito estranha, porque eu agarraria todo mundo e nunca soltaria. Isso seria bem constrangedor na vida social. Mas há uma fase em que as crianças têm esses reflexos, também o reflexo de andar. Então elas começam a usar as pernas como parte do aprendizado de como andar. Em outras palavras, há uma fase em que somos muito sensíveis a estímulos. E a questão é, por quê? Quero dizer, funcionalmente falando, não porque exista um pequeno homúnculo nos dizendo coisas interessantes, mas por que isso sobreviveu? Que propósito isso serve? E o ponto é que nós aprendemos, essa é a hipótese ideomotora. Nós aprendemos o que podemos fazer neste mundo e como fazer. Então, por exemplo, vamos supor que meus pais me deem um chocalho, eu ainda sendo um bebê. Talvez eu não me interesse, e então às vezes acabo tocando o chocalho e penso, ele faz um som. Certo, eu faço um som. E você sabe como os bebês são? Depois ficam chacoalhando por meia hora. Eles ficam muito animados. E é assim que aprendem a conectar, a associar os padrões motores a um som, certo? É isso. E eles armazenam todas essas coisas. Guardam, se eu mover minhas pernas assim, vou de A até B e assim por diante. Então eles aprendem a usar o corpo de maneiras específicas para alcançar determinados efeitos. Então você tem uma ação, digamos, que é primeiro um movimento, ainda não uma ação, porque uma ação é intencional. E no começo, você não tem intenções, porque não sabe o que quer alcançar. Mas então você aprende, se eu fizer isso, ouço esse som. Assim, você cria a associação, e mais tarde pode pensar no som, e pensar, não necessariamente de forma consciente, aquilo foi bom, eu gostaria de ter isso de novo. Mas agora você sabe, então preciso fazer isso. Certo. Em outras palavras, a associação funciona nos dois sentidos. Vai do movimento ao efeito da ação, ao resultado da ação, e vice-versa.
Assim, posso usar a ideia do resultado da ação para fazer meu corpo se mover da maneira que aprendi a produzir esses resultados. I have learned to produce these outcomes. So that is the basic, let's say. Então esse é o ingrediente básico, digamos assim, da teoria ideomotora. Agora, vamos supor que existam pequenas diferenças entre nós. Mais adiante temos a intenção, temos os meios ou o movimento e temos o resultado. Portanto, toda ação, toda decisão, tudo segue essa lógica. Temos a intenção. A intenção nada mais é do que uma imaginação do resultado. E isso aciona o padrão motor associado, que então produz o resultado que eu havia imaginado anteriormente. É assim que realizamos ideias e as tornamos reais neste mundo. Agora, vamos supor que existam pequenas diferenças na intenção. Algumas pessoas se interessam mais, digamos, pela conexão entre a intenção e os meios, enquanto outras se interessam mais pela conexão entre a intenção e o resultado. And others are more interested in the intention and the outcome. Now, and that maybe I'm just speculating. E isso pode ser, estou apenas especulando, só para te dar uma ideia de como isso poderia surgir em uma experiência humana real. Vamos supor que essas pessoas mantenham seus vieses, e então algumas estejam mais interessadas nos resultados, enquanto outras estejam mais focadas em como elas afetam ou realizam esses resultados. Isso pode te dar a ideia de que algumas pessoas aprendem a se perceber como agentes, como criadoras, como pessoas que produzem coisas de forma causal e talvez também responsáveis por tê-las produzido. Enquanto outras pessoas estão mais interessadas em como seus interesses se relacionam com os efeitos neste mundo, independentemente de ou menos sensíveis a quem foi que fez. Sensitive to who was doing it. Certo, certo. Acho que agora uma imagem está se formando na minha mente, que você está propondo uma teoria em que temos pessoas interessadas em como elas afetam as coisas e outras mais interessadas em ter algo no final. Pode ser uma diferença pequena, apenas uma inclinação, só um pouquinho. Então, digamos, com o exemplo da guerra na Ucrânia, o resultado ideal que todos queremos é a paz. Aí há um grupo de pessoas mais interessado em ter paz e outro grupo mais interessado em criar a paz por meio da ação. Seria essa uma forma adequada de colocar a questão? Sim, isso é um pouco exagerado, porque é uma questão muito grande. Acho que pode ser mais fácil de entender com o exemplo do coronavírus, porque aquilo foi mais, digamos, o meu impacto na guerra da Ucrânia é muito pequeno, enquanto o meu impacto na pandemia de coronavírus todos os dias era maior. É por isso. Então, por exemplo, desculpe, eu só quero intervir, porque o que você explicou realmente faz muito sentido para mim. Há um grupo de pessoas que diz que precisamos criar a paz enviando armas para a Ucrânia, precisamos influenciar o resultado da guerra. E há outro grupo, ao qual eu pertenço, que diz não, enviar armas cria mais guerra. Então, o que precisamos fazer é não fazer isso, para criar uma situação em que as armas fiquem em silêncio. Concordo plenamente. Esses são pontos interessantes e acho que podem estar relacionados. Só tenho receio de que o salto seja um pouco grande neste momento. Então, deixe-me apresentar um exemplo diferente, talvez relacionado ao corona. Vamos supor. Bem, as pessoas normalmente falam sobre valores. E o que são valores? Eu sugeriria que valores são apenas ponderações de coisas. Deixe-me dar talvez um exemplo curioso que menciono no livro sobre o meu primeiro, digamos, fórum na ausência de qualquer internet. Estamos falando de 1980 e havia uma eleição na Alemanha. Eu era um novo estudante na Universidade de Bielefeld. E os fóruns típicos eram, na verdade, as paredes dos banheiros. Era lá que as pessoas passavam um tempo de vez em quando e deixavam uma mensagem. Uma das mensagens dizia que havia 3 principais partidos na Alemanha: os democratas cristãos, os social-democratas e os democratas livres, os liberais. E diziam, de modo geral, que os cristãos defendiam segurança, liberdade e sociabilidade. Os social-democratas, sociabilidade, segurança e liberdade.
E os democratas livres, Loftus com Brace Bramage. Security, sociality. So what does the writer, the author? Então, o que o escritor, o autor, o que ele ou ela poderia... Não, era um homem, eu acho. Era o banheiro masculino. Naquela época havia separação, sim. Então, qual poderia ser a mensagem? A mensagem é que todos têm as mesmas coisas em mente. Eles acham que esses 3 conceitos são importantes, e 2 deles se sobrepõem aos da Revolução Francesa. Então, não é um palpite ruim, mas a ordem é diferente. E é isso que caracteriza nossos valores. Pense nas 2 opiniões básicas sobre como lidar com a epidemia de coronavírus. Algumas pessoas estavam apenas no time da segurança e diziam: devemos a todo custo evitar que as pessoas morram. Agora, eles não se importavam tanto com a liberdade ou com as restrições à liberdade, enquanto outros estavam explodindo, dizendo: ah, qual é? Eu quero dar uma caminhada à noite. Como você pode me impedir de fazer isso? Essa é a coisa mais importante que eu faço todos os dias. Tá bom, tanto faz. Mas então, é claro, eles nunca aceitariam, digamos, restrições à liberdade. E a questão básica é esta. E é isso que eu chamo de a questão das maçãs e laranjas. Essas são típicas da política. Quantas pessoas mortas estamos dispostos a aceitar se quisermos integrar essas 2 considerações? Então, há um cara de um lado e outro do outro lado. A questão é, para termos uma tomada de decisão racional, precisamos de uma fórmula que quantifique a liberdade e as restrições da liberdade e que relacione isso ao número de mortos, digamos, mortes causadas pelo coronavírus, certo? Então a pergunta é, qual é a fórmula? Quantas pessoas mortas devemos ser o Strat para poder dar um passeio à noite? Certo. Isso se torna uma avaliação muito utilista de como a sociedade funcionaria. Mas você não pode resolver isso. Não. Esse é o problema. E é por isso que, basicamente, nossos modelos de como os seres humanos funcionam... Bem, vejamos outro exemplo. A diferença salarial entre os gêneros. Algumas pessoas estão principalmente interessadas em resultados, em efeitos, nos efeitos das ações. E o efeito da ação é que existem diferenças. Certo que as mulheres, em média, dependendo do país, têm, digamos, uma renda média menor do que os homens. Certo, isso é um fato. É fácil de calcular. E então surge a pergunta, qual é a implicação? Algumas pessoas dizem, não podemos aceitar isso, é impossível. E outras dizem, bem, as pessoas fazem escolhas diferentes. Então, se você está interessado no lado da agência, se você vê os seres humanos como tomando suas próprias decisões, e essas decisões têm efeitos, sejam quais forem, então você pode dizer que as mulheres têm uma preferência mais forte por empregos que pagam menos. Ou, se você não gosta disso, é preciso aumentar o salário. Simples. Certo. Então precisamos pagar mais por, sei lá, empregos tipicamente femininos. Mas ninguém quer fazer isso. Então dizem, todos devem querer ter o mesmo tipo de emprego. O que para uma pessoa orientada pela agência, alguém interessado em como alcançar esses efeitos, seria uma limitação da liberdade. Tipo, como assim? Eu não posso ser cabeleireira se eu quiser? I cannot be hairdresser whenever I want. I need to be the boss of a company. Eu preciso ser o chefe de uma empresa só porque você acha que o resultado deve ser o mesmo. Por quê? Por que isso seria assim? Enquanto outras pessoas dizem, mas veja, o resultado é diferente, e isso é impossível de aceitar. Então, se você se concentra apenas no resultado, e não entende, ou não se importa com como as ações e decisões individuais produziram esse resultado, vai chegar a ideias muito diferentes das pessoas que acreditam que os resultados são, digamos, o produto das escolhas individuais. E então você pode criticar essas escolhas, mas se você permite que a liberdade aconteça, então isso simplesmente não é da sua maldita conta. Alguém poderia argumentar. E isso leva a ideias totalmente diferentes. E essas ideias nunca vão coincidir. Portanto, não podemos resolver esse problema.
E onde entra a forma como vemos as pessoas, então? Se aceitarmos que é assim que funciona, quero dizer, temos diferentes pesos sobre quais tipos de bens sociais valorizamos, e isso nos dá diferentes interpretações do que está acontecendo agora. Se aceitarmos isso como premissa, então onde entra o modelo mental, o ser humano imaginado? Então, havia uma postagem interessante em, deixe-me pensar, preciso procurar. Acho que foi num fórum americano, algo que começa com S. Enfim, ela se referia a um estudo que analisava a relação entre republicanos e democratas, registrados nos Estados Unidos, em diferentes áreas científicas. E em todos os lugares, há mais democratas do que republicanos nas universidades. Sempre foi assim. E isso nunca foi realmente um problema. Se houver um leve viés, tudo bem, contanto que haja representação em todo o espectro de atitudes políticas, por assim dizer. Não é necessariamente preciso contar, mas há mais dessas pessoas do que daquelas. But there are more people than that. But in sociology, which is particularly influential. Mas na sociologia, que é particularmente influente nessas questões, você não encontra um único republicano registrado em todos os Estados Unidos. Então, tanto faz para representação, igualdade e coisas do tipo. O que o autor daquela postagem estava criticando era sua crença de que isso está relacionado ao fato, ou à observação, de que diferenças individuais não aparecem em nenhuma teoria sociológica. Basicamente, parte-se de uma lógica de tábula rasa, o que significa que a sociedade é o único agente capaz de criar diferenças ou distribuições desiguais. E isso implica a seguinte lógica. Sempre que você vê distribuições desiguais, a única opção é pensar, então precisamos agir socialmente. Precisamos mudar a política. Agora, se você, digamos, supuser que há algumas pessoas, e por que isso estaria de alguma forma correlacionado com ser republicano, eu tenho algumas ideias sobre isso, mas é uma questão interessante por si só. Trazer a perspectiva da agência diria que, é claro, isso também pode ser resultado das escolhas que as pessoas fazem. Por que não seria o caso? Então, quase não há mais agência em toda essa disciplina. E isso é diferente em outras disciplinas, e assim por diante. Em química, acho que há muito mais agência, o que faz sentido, porque está, digamos, interessada na causalidade real do mundo, e não apenas em causalidades presumidas ou interpretadas. Mas sim, é assim que eu penso diretamente sobre essa ideia. Eu vejo os seres humanos como agentes individuais que estão envolvidos e são responsáveis pelos resultados de suas ações. E eu vejo a situação como ela é, como o resultado e a consequência dessa agência individual. Ou eu vejo as pessoas como reflexos. É por isso que chamo isso de visão reflexiva das pessoas. Eu as vejo como 100% moldadas pelo seu ambiente social. Então, basicamente, essa é, em sua forma extrema, a suposição marxista. Mas também está presente em muitas outras áreas, até mesmo em toda a disciplina da sociologia. E é assim que a dimensão individual entra, pelo menos, nas conclusões que você tira a partir das observações. Isso é extremamente importante, porque podemos ver agora como algumas políticas implementadas pela União Europeia estão focadas em moldar as pessoas dentro da sociedade. Toda a ideia de desinformação ou propaganda, de que isso pode distorcer as pessoas e fazê-las acreditar na coisa errada, é uma das visões que você acabou de nos apresentar. A outra visão seria, é claro, não. Cada pessoa é capaz por si mesma de refletir sobre as informações. Seja qual for o conteúdo a que ela for exposta, seja informação objetiva ou propaganda, ela vai pensar a respeito, formar sua própria opinião e chegar a uma conclusão adequada. A que conclusões você chega em relação aos perigos de ambas essas mention builder? Bem, há várias camadas de questões. Escolha o que quiser para focar. Mas você pode dizer, por que não? Os políticos e os partidos que governam os países
estão mudando. E pode dizer, bem, às vezes um partido está, digamos, promovendo um desses modelos de ser humano, e então outro assume, e aí você tem outro. Então qual é o problema? Se você apenas esperar, como dizem na Grã-Bretanha, não gosta do clima, espere um minuto. Porque muda com tanta frequência. Então, é só esperar alguns anos, e o seu Menschenbildungsmills, digamos, muito mais compatíveis com as políticas. Let's say much more compatible with the policies. One problem is that the policies. O problema, bem, um dos problemas, é que as políticas criam esses modelos. Por exemplo, vejamos o empoderamento. Se você percebe que a comunicação social, ou o comportamento social entre dois ou mais gêneros não está funcionando muito bem, então o ponto de vista da agência levaria a programas de empoderamento. Isso sugeriria, certo, as mulheres devem aprender a se expressar, a defender suas intenções e a deixar que as outras pessoas saibam o que elas querem. Mas, com mais força, com mais intensidade, com mais frequência, e assim por diante. Enquanto o modelo reflexivo sugeriria, não, é preciso ensinar os homens a não ocupar tanto espaço no bonde, como se critica com frequência, ou a não falar tanto, tão alto, e assim por diante. Então seria necessário ensinar as pessoas, digamos, o grupo dominante, ou aqueles considerados dominantes, a reduzir seu impacto sobre os outros. As conclusões seriam muito diferentes. Mas então se poderia dizer, certo, depois de 4 anos, o outro partido assume, e o para-programa substituí-lo. One program will be replaced by the other. The problem is, o problema é, bem, por exemplo, vejamos o programa Vulcanista, que tem sido muito mais influente nos Estados Unidos do que na Europa Central, embora também haja algum impacto aqui. Se pegarmos, por exemplo, bem, não é exatamente uma metáfora, é algo bastante semelhante em termos de causalidade, vejamos a higiene. Lavamos as mãos com muito mais frequência do que fazíamos anos atrás. Décadas atrás, mal fazíamos isso. Não havia abastecimento de água em muitas áreas e, portanto, simplesmente não era possível. O sabão não era tão comum nem tão barato quanto é agora. Então, ensinamos nossos filhos a lavar as mãos o tempo todo. Agora, isso não reduziu as infecções, mas aumentou, digamos, nossa vulnerabilidade a adoecer, porque reduz a resiliência. E o mesmo vale, por exemplo, para outro livro meu, em que trato do aumento dramático da depressão e de outros comportamentos neuróticos. Pode-se ver que nossa capacidade de lidar com estímulos emocionais caiu drasticamente. Somos muito mais afetados porque nossa resiliência, digamos, o Marlboro Man, já não existe mais. O Marlboro Man, ou Clint Eastwood, por exemplo, eram modelos, pelo menos para os homens, mas havia equivalentes para as mulheres que ensinavam a ser duras, menos empáticas, menos sensíveis e assim por diante. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, fomos ensinados exatamente o contrário. Devemos ser muito mais sensíveis, muito mais empáticos e assim por diante, o que abriu toda a nossa vulnerabilidade a esses estímulos emocionais dramaticamente intensificados. Pegue o seu exemplo favorito, a guerra na Ucrânia. Se você for à Áustria e assistir ao noticiário diário na TV, eles simplesmente relatam concretamente o que aconteceu. Houve uma negociação, estes foram os resultados, e assim por diante. Na Alemanha, é isso que dizem, e logo em seguida vem o relatório no telejornal de 10 minutos, os preciosos 10 minutos de notícias por dia. Eles mostram como é para uma mãe na Ucrânia celebrar o Natal durante a guerra, como isso é triste e assim por diante. Então você recebe mais um, e mais um, e mais um estímulo emocional para pessoas que são sistematicamente treinadas para se tornarem cada vez mais emocionais e mais sensíveis às emoções dos outros. And more sensitive to other people's emotion. And then we are surprised that we are no longer resilient. Então ficamos surpresos por não sermos mais resilientes e por enlouquecermos. Quero dizer, mais um, certo? Precisamos entender melhor o que estamos fazendo, e não entendemos. Isso acontece porque não compreendemos nossos próprios vieses, nossas próprias limitações.
E é por isso que também não conseguimos permitir que outras pessoas digam: ok, eu me interesso em evitar que muitas pessoas morram durante a pandemia. Você se interessa pela sua liberdade. Vamos conversar. Quero dizer, vamos tentar encontrar pelo menos uma forma individual de negociar entre esses dois interesses e achar um ponto em comum em que todos digam algo como: ok, eu posso lidar com isso. Mas as pessoas não estão mais conversando nem negociando, porque já desistiram. E então tudo que você faz é insultar o outro lado. Você acha que eles são loucos, mal informados e por aí vai. Então sim, esse é um dos principais problemas. Isso nos leva de volta, ou me leva de volta, a uma questão que eu tinha no começo. Quero dizer, é preciso assumir, ou melhor, você observa os seres humanos e o que acontece, mas você assume que existe uma realidade independente do observador ou não. Porque se sim, então alguém deve estar certo sobre como ela é. Se não existe, então as coisas são socialmente construídas, ou construídas de uma forma ou de outra. E eu continuo dizendo que os físicos têm lidado com essa questão nos últimos 100 anos, quando se trata da física quântica, de que a realidade pode, ao mesmo tempo, ser duas coisas ao mesmo tempo. Caramba. Sim, você também acha que isso tem um papel? Embora eu tenha certeza de que isso nos leva além do que você pesquisou. Não, tudo bem. Tudo bem. That's fine. I think there are two different layers. Acho que existem duas camadas diferentes, novamente, duas camadas diferentes, que têm implicações distintas. Uma é a velha questão filosófica. O que é a verdade? E será que realmente podemos vê-la? No início, a ideia era que só Deus poderia saber, e assim por diante. Não acho que isso faça sentido. Acho que podemos chegar à verdade, já que nós humanos, com nossas limitações, nossos sistemas sensoriais e nossas capacidades motoras, conseguimos lidar com ela. As implicações para o morcego podem ser diferentes, mas não nos importamos, porque estamos basicamente vivendo nossas vidas por nós mesmos, não pelos morcegos. Então a questão filosófica não é muito frutífera, nem muito razoável, e tampouco realmente relevante para esta discussão. Mas o que você quer dizer, na verdade, acho que é algo um pouco diferente. Há pessoas que dizem que existe uma única realidade, e outras que dizem, não. Existem muitas diferentes. Mas este não é um exemplo arbitrário. Vamos supor que você entre em um avião para voar, digamos, do Japão para a Suíça, e o capitão diga: construímos este avião de acordo com princípios que alguns cientistas consideram plausíveis, enquanto vários outros são muito céticos quanto a terem algo a ver com a realidade. Você gostaria de pegar aquele avião? Provavelmente não. Mas, felizmente, você não precisa fazer essa escolha. Felizmente, não é assim que discutimos essas coisas. Só discutimos dessa forma em uma área específica de nossas vidas, que são as humanidades. Em nenhum lugar das ciências naturais, claro, há discordâncias, mas isso é ciência, certo? São discordâncias racionais, baseadas em fatos, dados e experimentação. Então, sempre que temos uma discordância, não precisamos discutir. Você faz sua previsão, eu faço a minha. Depois realizamos o teste e vemos quem está certo. Sim, embora quando chegamos à física quântica, é aí que tudo desmorona e deixa de funcionar. Mas, novamente, os níveis, depende de qual nível estamos falando. Ainda assim, temos carros que funcionam. Temos aviões que sofrem pouquíssimos acidentes. Então, seja lá o que acreditamos, devemos estar muito próximos da verdade, pelo menos quando se trata de viagens, máquinas e coisas do tipo. Dentro do nosso nível de experiência, sim, do mundo físico. Isso representa o mundo do morcego? Não representa. Mas também não precisa representar. Então digamos que estamos bem o suficiente. Já nas humanidades, é aí que surgem todas essas discussões. E por que é que isso acontece? Estou planejando escrever um livro sobre esse tema. O título provisório seria Poder e Verdade, e ele tenta comparar a política com a ciência.
Então aqui penso que o argumento é que, bem, primeira observação é que apenas nas humanidades as pessoas criam esse tipo de debate. People come up with these arguments. Oh, there is many realities and so forth and so on. Existem muitas realidades e assim por diante. Mas nas coisas que realmente importam para a nossa vida cotidiana, acredito que as humanidades não cobrem muito dessa parte. Esse é um viés meu. E eu estudei as humanidades, não todas, mas sou um estudante das humanidades, digamos, em várias disciplinas. Então acho que tenho uma noção geral do que estou falando. Eles podem se dar ao luxo de falar sobre diferentes realidades sem consequências. Não precisam pagar o preço. O preço que você teria de pagar se estivesse construindo um avião. E enquanto não houver consequências, tudo bem. Quero dizer, a questão é, que evidências você tem? Que dados você tem para sustentar sua história? Eles não têm dados. Eles não se importam com dados. Se você fala sobre as abordagens construtivistas que impulsionaram o wokeness nos últimos anos, há muitas teorias, mas nenhum dado. Então, ninguém faz previsões. Ninguém se expõe ao risco de ser desmentido pela realidade. É isso que torna extremamente fácil falar alto e não pagar nenhum preço. Bem, a minha disciplina é diferente. Eu pago um preço alto se fizer previsões erradas. As pessoas deixarão de acreditar na minha teoria e pararão de ler meus artigos. Então, nesse sentido, não há um problema real. O problema é que parte da nossa ciência não é muito científica. Ela não se expõe a uma verificação da realidade. E isso permite que as pessoas dentro dessa bolha falem alto e nunca paguem o preço. E isso não é justo. Precisamos discutir isso novamente, porque na verdade eu só tenho cerca de 3 minutos restantes. Mas a questão é muito importante e toca em algo muito fundamental. A diferença entre o genocídio em Gaza e a guerra de autodefesa de Israel contra o terrorismo, essa diferença é enorme e é muito, muito importante. Ela destrói a vida de centenas de milhares de pessoas. Mas essas são interpretações da realidade, e acho que é realmente muito importante o que você está sugerindo com sua ideia de Mention Build. Como interpretamos o que está acontecendo e como interpretamos o outro. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar neste momento? E em segundo lugar, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Existe algum lugar onde você publique regularmente atualizações sobre seus artigos e seus livros? Bem, primeiro, infelizmente para o seu público internacional, esses livros estão escritos apenas em alemão. Desculpe por isso. Mas é uma forma culturalmente ligada de eu me expressar. Todos os meus outros artigos estão, é claro, em inglês, mas essa é a parte mais científica. Tem um site, bernardhommel.eu, onde você pode encontrar todos os meus livros listados em negrito. Você não pode baixá-los, porque isso seria ilegal, mas pode acessar a West End. Eu sempre publico com a West End Publishers, em Frankfurt, e você pode conferir o site deles para algumas explicações. Atualmente, tenho 3 livros, todos sobre questões políticas desse tipo, ou sob um ponto de vista científico, com todas as suas limitações. Vou colocar os links para sua página inicial e para os livros que acabamos de discutir na descrição do vídeo abaixo. Professor Bernhard Hommel, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you.